Nosso estudo de hoje está na segunda epístola de João, capítulo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. E Emmanuel vem comentar na lição 110 do livro Vinho de Luz, caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Parece ser uma preocupação constante do Emmanuel em seus textos, essa informação, né, de que não adianta apenas a gente se entregar a algum trabalho se a gente não conseguir acender a luz, como ele fala no final do texto, dentro da gente mesmo. Então ele chama atenção, sim, assim como o Dr. Erma tem uma frase muito famosa que eu trago como um mantra aqui da minha vida. Ele fala pra gente: primeiro a disciplina, depois o amor. Ele fala que primeiro a disciplina, depois o amor, em relação ao quê? Primeiro em relação à reunião religiosa que você está frequentando, né? Você vai ver a reunião, qual é o horário de reunião, qual é o horário da missa, qual é o horário do culto, qual é o horário de seja lá qual for a religião. É esse, disciplina com aquele horário ali. A gente começa a disciplinar o horário, daqui a pouco a gente começa a se interessar em não mais apenas assistir culto, assistir missa, assistir a palestra espírita. A gente vai nos dirigentes, no pastor, no padre, nos membros da administração daquela religião e fala assim: eu quero também fazer alguma coisa, quero trabalhar também. Então, disciplina. Então a gente começa com a disciplina. Depois, com o tempo, a repetição daquele trabalho que a gente está fazendo, ele começa a amolecer os nossos corações, começa a nos deixar mais sensíveis ao trabalho que a gente está fazendo e que sempre começa a fazer ainda de maneira fria. Eu falo de maneira fria no sentido de que a pessoa que, por exemplo, vai trabalhar em um hospital, quando ela entra, ela vê um monte de pessoas doentes, vê quadro de administração. Mas conforme o tempo vai passando, se ela está realmente investida no trabalho cristão, ela já começa a olhar para todos como se fossem seus próprios pais que estão ali internados, como irmãos mesmo, e começa a entender a importância de estar fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. E a gente vai descobrir que sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem aparece do nosso lado para nos ajudar marca a nossa vida. Então, raramente a gente vai deixar de ouvir uma pessoa que já esteve internada falar assim: que enfermeira maravilhosa que eu tive, que médico maravilhoso que eu tive, né, dependendo das circunstâncias. Se aquele realmente marcou a vida, ele vai ficar registrado no coração daquela pessoa. Mas o que ele vem falar para a gente é que junto com o trabalho, e apenas o trabalho, né, que como muita gente às vezes resolve fazer, tem que ter o estudo,
porque conhecereis a verdade nos libertará, como disse Jesus. E a gente sabe que o estudo ele é muito, ele vai alcançando o nosso coração de maneira muito lenta, ele alcança muito rápido a nossa razão, nosso pensamento. Mas para chegar no coração, a gente precisa às vezes ler a mesma coisa de 10, 20, 30 maneiras diferentes, interpretar de vários modos e daqui a pouco começar a entender a prática também para poder sair desse campo apenas das palavras e entrar no campo das ações mesmo. É assim com todo ser humano, é assim com a gente aqui nessa vida mesmo. Então ele veio falar aqui para a gente, o que adianta, por exemplo, você ainda não ter aprendido a falar com uma pessoa e querer fazer um atendimento fraterno. A gente quando vai falar de atendimento fraterno, então, um atendimento que a gente vê em todos os lugares as religiões realizarem, né? Eu vi, por exemplo, na minha formação católica, você ia lá ter um momento com o padre, ou então com algum outro membro da igreja. Os evangélicos têm lá, né, sempre tem um gabinete, um local já para poder conversar com o pastor. A gente tem o nosso momento também. Então o que acontece? É você simplesmente parar para ouvir, deixar a pessoa desabafar, deixa a pessoa colocar tudo para fora e depois procurar intervir de maneira que você não interfira no livre-arbítrio da pessoa, senão apenas com ensinamentos cristãos. Então você vai falar para ela assim, o que foi que o Cristo disse? Não é o que o Robson está dizendo, não é o que o padre aqui está dizendo, não, o que foi que o Cristo disse? Então fica aí a dica, fica aí o caminho. Então se você não aprendeu a falar ainda, você provavelmente vai ser mais duro com aquela pessoa, vai agir de uma maneira às vezes querendo impor o seu ponto de vista, a sua autoridade, e isso exige sim, que o tempo também vai fazendo essa diferença. Então não existe também, assim como tudo é progressivo, quem começa a fazer o atendimento fraterno hoje vai cometer algumas falhas, mas depois com o tempo, assim como o coração vai amolecendo com o tempo, também acontece nesse tipo de trabalho. A gente precisa aprender a falar. Então ele fala que a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Ele tem a primeira preocupação com a voz. Mas chega aqui na frente, ele vem falar assistência, medicação, tudo é interessante, tudo legal. Mas ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Engraçado que eu estava há pouco tempo assistindo um curso sobre a Lei Maria da Penha, né? E com uma instrutora, uma magistrada, uma juíza muito, muito doce e com uma visão muito, muito bonita até, né? Muito romântica ainda, né? do direito, que a gente até pede a Deus que possa estar amparando ela para que ela possa estar aplicando realmente o que ela fala com entusiasmo, né? Mas a gente estava lembrando aqui, né, que a gente já viu os juízes, por exemplo, no momento de dor da mulher ter sido agredida, como muitas mulheres são agredidas por aí, de repente, no meio da audiência, ele fala assim, aprenda a escolher melhor os seus companheiros daqui para frente. Ele terminou de humilhar aquela mulher. Aquela mulher vai sair dali arrasada. Fala, pô, eu fui procurar a justiça para ver se me ajudava e ainda recebi essa informação agora no final. Entendeu? Então, o que acontece? Isso pode acontecer com muitos de nós também. Na hora que a gente vai conversar com alguém que está morando na rua, por que você está morando na rua? Ah, mas isso não é motivo para você estar aí? Como não é motivo? A gente tem que respeitar o problema da pessoa. A gente tem que aprender a uma coisa chamada empatia. Se coloca no lugar da pessoa, mas quando se for colocar no lugar da pessoa, não se coloca apenas naquele sentido de como eu interpretaria, não. Como ele, se eu estivesse no lugar dele, eu interpretaria. Parece que a gente tem que fazer um trabalho de imaginar mesmo que eu não tivesse sido criado na minha família, tivesse sido criado na família daquele rapaz, tivesse vivido a realidade que aquele rapaz vive. E, gente, eu vou falar uma coisa com vocês com sinceridade, já usei esse exemplo aqui uma vez. Eu não vejo isso com muita dificuldade de ser feito, não. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando estou no engarrafamento no trânsito, às vezes 10, 15 minutos eu fico tentado a jogar para o acostamento, para fugir do engarrafamento, mesmo sabendo que tem multa, que é errado, e efetivamente, às vezes, até faço isso mesmo. Eu fico imaginando, caramba, se eu faço isso com um simples trânsito, imagina se a vida estivesse me colocando numa comunidade com restrição total, o que será que eu não faria no momento também de desespero? Então a gente se coloca no lugar das pessoas e aí sim a gente começa a aprender a falar, ouvir, sentir, e aí o nosso trabalho vai estar
acontecendo e acendendo a luz dentro da gente e ajudando o próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.